Nós vamos pensar hoje sobre o tema A Esperança Cristã, a luta contra o pecado terá fim. O texto é 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Que o Senhor nos abençoe. O que me fascina no apóstolo João é a sua ternura. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. João, que antes era conhecido pela sua agressividade, inclusive, agora é o apóstolo do amor, um homem terno, manso. E ele escreve esta carta com um tom fundamentalmente pastoral. João é um teólogo, um grande teólogo. Dos evangelhos, o evangelho segundo João é o mais intenso, mais denso. Basta observar, por exemplo, o prólogo, como é profundo. João é um homem de mente muito abençoada, mas é fundamentalmente um pastor. E as cartas que ele escreveu, em particular essa primeira carta, tem um tom pastoral, porque ele busca corrigir o rebanho para o qual ele escreve, com muito afeto. E as pessoas para as quais João escreve estavam sendo ludibriadas por falsos mestres, que sempre estão presentes na história da igreja cristã, desvirtuando, torcendo a verdade, enganando pessoas, alguns até com boas motivações, mas fazendo um serviço terrível. E João vai trabalhar aqui trazendo uma palavra de esperança. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. Esperança que o cristão precisa ter na sua luta contra o pecado. Essa luta, essa batalha terá fim. Todos nós que somos salvos, todos nós que passamos pela experiência do novo nascimento, a remissão dos nossos pecados, a experiência de ser filho de Deus, de ter um encontro pessoal com Cristo, o ressurreto Filho de Deus, todos nós temos esta constante batalha com o pecado. O que nos diferencia daqueles que não passaram por essa experiência, que ainda não foram redimidos no precioso sangue de Cristo, é que para nós o pecado é um grande incômodo. Na literatura cristã, na história cristã, na tradição cristã, uma metáfora muito antiga e profunda, até então não encontrei uma que seja tão comunicativa para expor essa realidade da dupla natureza, sobre a ilustração da ovelha e do porco. Todos nós nascemos com uma natureza adâmica, inclinada para o pecado, que ama o pecado, que deseja o pecado. Ou como diz as Escrituras, uma natureza que é inimiga de Deus, que é rebelde contra Deus. O problema do homem não é a falta de conhecimento. Porque a Bíblia diz que, tendo o conhecimento de Deus, o homem suprime a verdade pela injustiça. Então, o problema do ser humano é a sua natureza, a natureza do porco. O porco, o indivíduo pode pegar um porco, dar um tratamento especial, dar banho, colocar perfume francês e lacinho rosa. A primeira poça de lama que o porco encontrar, o que ele vai fazer? Ele vai se atirar. Ele vai se deleitar naquela condição, porque é da natureza do porco a lama. Quando uma pessoa é alcançada pelo Evangelho, a sua natureza é transformada, ela recebe uma nova natureza, um novo nascimento, uma regeneração, que só o Espírito de Deus pode fazer soberanamente. Agora ele tem uma nova natureza, a natureza da ovelha. Uma ovelha pode eventualmente cair numa poça de lama, mas ela não permanecerá na poça de lama, porque não é da natureza da ovelha viver na lama. Qual é a grande tensão do cristão? A grande tensão do cristão é que, embora ele tenha recebido essa nova natureza, ele vive em um mundo onde há inúmeras poças de lama. E constantemente somos tentados e muitas vezes tropeçamos e caímos nessas poças de lama. E o pecado nos incomoda, o pecado nos perturba, nos afeta a alma. E João escreve esta carta para, entre outras coisas, trazer aquilo que os puritanos ingleses chamavam de segurança.
não somos perfeitos moralmente, ainda estamos sujeitos a cair na lama do pecado. Muitas vezes nos entristecemos e até pensamos, bem, eu acho que eu não sou cristão. Não é possível. Depois de 20 anos, como é que eu posso ainda incorrer neste mesmo pecado? E nós somos muitas vezes bombardeados por questionamentos, por acusações do vil tentador, como disse um poeta brasileiro. E muitas vezes nós somos bombardeados, duvidamos até mesmo da nossa salvação. E João escreve para trazer esperança. A nossa luta contra o pecado não chegou ao fim, ela vai chegar ao fim. João escreve para promover a paz e a segurança. E eu pergunto, por que é que João escreve sobre isso? João sabe que para o verdadeiro cristão não há fardo maior do que o pecado. Se você está acomodado no pecado, uma coisa é certa, ou você não é cristão, ou você está no estado de extrema miséria espiritual a ponto de ter cauterizado a sua consciência. O John Owen, que foi um dos brilhantes teólogos da igreja, que viveu no século XVII, ouçam o que ele disse: não entendo como um homem pode ser um verdadeiro crente se o pecado não é para ele o maior fardo, a maior tristeza e o maior problema. O que esse homem está dizendo, e observe, ele tem dois elementos interessantes nesse personagem da história da igreja. Ele é um grande teólogo, reitor da Universidade de Oxford, um brilhante homem, um homem de mente diferenciada. Mas, ao mesmo tempo, ele é um pastor, ele lida com pessoas, tal como João. Quando João escreve essas coisas, ele não escreve a partir de um patamar de eu já estou glorificado e vocês estão no estágio que ainda vão chegar lá. João escreve como um pecador. Todos os apóstolos eram pecadores remidos, eles também enfrentavam lutas com o pecado. Paulo chegou a dizer, no capítulo 7 aos Romanos, o pecado que habita em mim. João também tinha suas lutas com o pecado, certamente caiu em pecado algumas vezes. Mas ele escreve com esperança, e John Owen vai falar sobre isso. Não entendo como a pessoa pode ser cristã, remida, lavada no sangue de Cristo, nascida de novo, e conviver com o pecado. Não é possível. O pecado deve ser um fardo para nós, uma tristeza, e de fato é. Ou pelo menos deve ser. E João escreve para aquela igreja, para aqueles cristãos, para trazer esperança e segurança nessa nossa luta contra o pecado. Há uma passagem no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, sobre Pedro, sobre a queda de Pedro, que eu acho que descreve bem como deve ser o pecado para nós. Diz assim o texto: saindo dali, chorou amargamente. Em que momento isso aconteceu? No momento em que Pedro olha para Jesus, logo após ter negado o Senhor por 3 vezes. O texto diz que saindo dali chorou amargamente. Um crente regenerado, quando ele está convicto do seu pecado, em contraste com a bondade de Deus. Observem, irmãos, esse é o grande problema para nós. Nós não pecamos contra um tirano. Nós não pecamos contra um déspota. Nós não pecamos contra um carrasco. Nós pecamos contra aquele que todos os dias faz brilhar o sol sobre nós. Nós pecamos contra aquele que todos os dias faz chegar o pão à nossa mesa. Aquele que sustenta o fôlego da vida, aquele que nos amou tão intensamente que pegou o seu único filho e ofereceu, o esmagou na cruz em nosso lugar. É contra esse grande amor que nós pecamos. E à medida que Pedro é confrontado com o olhar profundo do mestre, na casa do sumo sacerdote em Jerusalém, quando ele olha por um instante nos olhos do mestre, ele não vê condenação, ele vê a misericórdia. E Pedro diz: como foi possível pecar contra tão grande amor? E Pedro chora amargamente. É quando eu e você tem consciência de que o nosso pecado não é uma manchinha, não é um errozinho moral, não é uma falhazinha, não é uma imperfeição, não, mas uma afronta à autoridade divina. É um ultraje a esse grande amor. É que nós nos sentimos incomodados, e aí nós clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim. João Crisóstomo, o grande pregador grego, dizia que não temia nada mais, exceto o pecado, porque o pecado afasta da fonte da vida. O pecado ofende aquele que é o amor, o maior de todos, o mais sublime e o perfeito. Portanto, nós precisamos repensar
a nossa postura em relação a essas coisas. E aí, eu repito, o pecado deve ser para nós, como diz o John Owen, o maior fardo, a maior tristeza e o maior problema. Como lidar com isso? Falsos mestres estavam ludibriando aqueles cristãos a acreditar que o pecado não existia. A ideia era de suplantar o conceito de pecado. Não. O corpo é prisão do espírito. Nada que você fizer com o seu corpo vai afetar a sua alma. Portanto, viva como você bem quiser. E aí, alguns diziam que o pecado não existia. Eles negavam a realidade do pecado. E na primeira carta de João, ele vai dizer, olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos, João diz. Então, não é negando o pecado que você vai resolver o problema. E João então começa a escrever, mas, por outro lado, não é criando o mito da perfeição moral que você vai se livrar do problema. Enquanto aqui estivermos desse lado da existência, enquanto a obra não for consumada, enquanto o reino não for consumado, nós viveremos constantemente na nossa luta contra o pecado. Mas o que João vai escrever nesses 2 versos é trazer para nós uma palavra de esperança. A luta contra o pecado terá fim. E aqui ele vai dizer 4 coisas importantes para nós. A primeira delas, João afirma a nossa identidade, quem já somos. Observe o tempo, amados. Agora somos filhos de Deus. Ele não diz, olha, você que pecou, olha, você não é filho de Deus. Ele não escreve assim. Ele não escreve nesse tom de acusação, de criar um equívoco de que podemos, neste lado da existência, sermos perfeitos moralmente. Não, ele diz assim, amados, meus amados. Ele escreve como um pastor. Agora, não é daqui a um tempo, agora somos. O verbo ser no presente. Somos filhos de Deus. Isso traz segurança para aquela alma que está perturbada. O indivíduo está lá em crise porque ele pecou contra o seu Senhor. Tal como Pedro, que chorou amargamente, ele está em crise porque o pecado é real. Ele ofendeu a Cristo. Ele pecou contra a verdade, ele pecou contra o conhecimento que ele tem da verdade. Mas vem essa palavra, independente de o que aconteceu. Agora, você é filho de Deus. Isso traz segurança. Somos filhos de Deus. Os cristãos para os quais João escreve estavam sendo perturbados, repito, perturbados pelos mestres, falsos mestres e seus ensinos. Estavam em dúvida quanto à sua salvação. E a motivação de João é pastoral. Ele quer trazer segurança, paz, conforto ao coração daquele que está perturbado pela culpa. E apesar das nossas fraquezas, deficiências, nossos vícios, todos nós, se olharmos para trás com honestidade, vamos perceber que falhamos muitas vezes. E às vezes de modo feio, de modo grotesco. E não obstante a isso, permanece o fato. Somos filhos de Deus, por um amor inexplicável. 1 João 4,10 diz assim, nisto consiste o amor. Entendam, essa sequência faz diferença. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não começou aí. Mas, a adversativa, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A nossa relação com o Evangelho não começa pela nossa iniciativa. Deus não te amou, Deus não decidiu fazer de você um filho porque você o amou primeiro. Não, a sequência não é essa. O amor consiste nisso, em que Deus, de um modo inexplicável, olhou para nós, desde a eternidade, pecadores, rebeldes, inimigos, refratários, ímpios, e lançou seu olhar gracioso, seu amor eletivo, nos amou tão intensamente, que enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, de modo que todos os nossos pecados já foram pagos no Calvário há 2000 anos. Somos filhos de Deus, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez por meio de Jesus Cristo unigênito. Isso é maravilhoso, isso traz segurança. Aqui a gente entra na doutrina preciosa da filiação. Todos os seres humanos são criaturas, mas filhos de Deus são aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo. Deus, por toda a eternidade, só teve e só tem e só terá um filho, que é Cristo, o unigênito, que é da mesma natureza. Nós todos somos filhos por adoção. Quem tem um filho tem a vida, disse o próprio João. Quem está em Jesus Cristo recebe a graça de também ser chamado filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Observe que esta filiação, esta graça, foi planejada desde a eternidade. Paulo escreve isso no capítulo 1 aos Efésios. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos destinou para essa herança, para ser filhos para si, por meio de Jesus Cristo, que é o único filho. Segundo, não a minha vontade nem a sua, mas o beneplácito desta vontade soberana e inexplicável. Ele nos chamou para si. Conhecer essa identidade, amados, agora somos filhos de Deus, essa identidade vai influenciar o nosso modo de viver. O seu comportamento ético, moral, as escolhas que você vai fazer, será influenciado por esse entendimento. Você não pode viver como qualquer um, porque você é filho do Deus Altíssimo. Você deve imitar o caráter do Pai. E aí me faz lembrar uma história extraordinária do avô da rainha Elizabeth, o rei Jorge V, que sempre dizia ao príncipe de Gales, um de seus filhos: meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é. Pois se você se lembrar da sua identidade, se comportará de acordo com ela. O menino era muito levado e tinha alguns comportamentos que eram inadequados para a realeza. E o pai orientava o filho trazendo essa memória. Lembre-se de quem você é. Se você trouxer a sua memória quem você é, você vai se comportar de acordo com a sua identidade. Então, quem nós somos? Filhos de Deus. Portanto, a nossa conduta ética não é fruto de moralismos, de imposições, não. Nós já somos abençoados. É por isso que nós obedecemos. Não é obedecer para ser abençoado. Entendem? Não é obedecer para ser amado. Não, nós já somos amados, nós já somos abençoados. E como resposta à grandeza desse amor, tudo que nós vamos fazer é evitar ofender aquele que nos amou e por nós quis morrer. Esse é o conceito de temor a Deus. Não é medo do carrasco, não é medo do déspota. Não. É um medo de causar tristeza a tão grande amor. Como quando um filho ama intensamente o seu pai e a sua mãe, tudo que ele faz é evitar ofender, entristecer o seu pai. Um filho que ama o pai não vai provocar o pai, não vai trazer ira ao pai, não vai ofender o pai, mas fazer tudo para agradar o pai. Então, como filhos de Deus, João escreve, agora somos filhos de Deus. Então, a nossa conduta ética parte dessa identidade. Somos filhos de Deus e por isso devemos viver diferente. Então, ele primeiro apresenta essa dinâmica. A sua identidade vai afetar o seu comportamento. Segundo, ele apresenta a realidade. Ainda não somos o que seremos. Já somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que seremos. E aí ele traz o texto. Amados, agora somos filhos de Deus. Ok, temos essa identidade. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. E aqui João, como um grande pastor, ele vai detonar o conceito equivocado da perfeição moral desse lado da existência. Porque algumas pessoas estavam perturbadas, angustiadas, sentindo-se culpadas porque acreditavam que era possível viver desse lado da existência sem pecar. Então viviam um padrão altamente rigoroso, asceta. E quando tropeçavam, entravam em crise. João diz, olha, nós já somos filhos, mas nós não somos ainda o que haveremos de ser. Ele está falando de algo que Deus ainda vai realizar. É uma obra futura. A obra de Deus em nós ainda não está concluída. Estamos num processo. Já fomos salvos do pecado, mas ainda estamos sendo salvos nesse processo de santificação que vai culminar na glorificação. João está, repito, tentando aqui desconstruir o conceito equivocado da perfeccionismo moral. Mas, ao mesmo tempo, João vai dizer que o pecado não pode ser um hábito. Não é porque nós vivemos ainda sujeitos ao pecado que nós iremos nos acomodar à condição de pecadores e viver de qualquer maneira. Não é isso que João está dizendo. Muito pelo contrário, ele diz, aquele que vive pecando, o amor do Pai não está nele. O que João está propondo aqui é um equilíbrio, e vou mostrar isso para vocês em 2 versos nessa epístola. Observe aí João contra o perfeccionismo.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo o quê? Mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Agora, o outro lado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O que João está fazendo aqui é propor equilíbrio. Por um lado, você não deve ser submetido a esse mito do perfeccionismo moral. O pecado é mais do que fazer coisas erradas, ou pensar coisas erradas. O pecado é um estado, estamos todos nessa condição. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, é o que João está dizendo. Mas João aqui não está dando álibi ou encorajando o pecado. Ele está dizendo, olha, mas isso não é álibi. Observe, o que vive na prática do pecado, o que vive naquela condição do porco na lama, o amor do Pai não está nele. Porque a luta do cristão é diária, constante, contra o pecado. E essa luta terá fim, mas só vai alcançar vitória quem já está nessa batalha. Ou seja, quem já foi regenerado e está agora nesse processo gradual de santificação. Isso é interessantíssimo porque existe uma progressão moral na vida do cristão. Ele foi salvo e ele está cada vez mais sendo transformado, como disse Paulo aos Coríntios, de glória em glória, caminhando, buscando ser conformado à imagem de Jesus Cristo. O Martin Lloyd Jones escreveu uma carta no dia 3 de março de 1963. Um sermão, na verdade. Ele disse o seguinte: meus diletos amigos, não me preocupo com as experiências de vocês, se elas não afetaram a sua vida diária e o seu modo de viver, a sua ética e a sua moral. Não são experiências produzidas pelo Espírito Santo. Se não ocorreu mudança em sua perspectiva, em sua atitude para com a conduta e o comportamento, vocês não nasceram de novo. E ele não era um judaizante, ele não era um legalista, era um homem que levantava a bandeira da graça. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se a sua experiência com o Evangelho, com Cristo, com o Espírito Santo, se a sua experiência mística de oração, se a sua leitura da Escritura não produz frutos dignos de arrependimento, se não transforma o caráter, a conduta, a ética, o modo de viver, essa experiência não foi produzida por alguém regenerado. Porque a regeneração, a transformação, o impacto do Evangelho vai, de fato, alcançar a nossa vida. Não é um salto prodigioso, não é da noite para o dia, é um processo longo que começa no dia em que você experimentou o novo nascimento e seguirá até o dia em que você experimentará a glorificação. Nós todos receberemos um corpo semelhante ao do Senhor. Há um autor que eu aprecio muito, ele escreveu o seguinte sobre a conversão e a santidade. A conversão de uma alma é o milagre de um momento. A formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Então, a regeneração é um único ato irrepetível. Ninguém está sendo regenerado. Teologicamente, isso é um equívoco. Acontece uma única vez. O novo nascimento acontece uma única vez. Agora, a santificação é processual. Essa formação do caráter de Cristo em nós é processual. Alguns querem ser mais rápidos do que outros. Isso depende muito do acesso aos meios de graça. Porque a santificação é uma sinergia. É a obra de Deus em nós, em cooperação com as nossas escolhas, como eu vou mostrar aos irmãos no finalzinho dessa reflexão. Caminhando, um terceiro elemento que João apresenta para nós aqui, ele traz esperança. Um dia seremos como ele é. Que coisa linda isso aqui. Observe o verso 2. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas nós sabemos, isso aqui não é uma incógnita, nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aqui João dá para nós a data, ou melhor, o momento em que essa luta terá fim. Quando ele se manifestar, você será como ele. Sabe por quê? Porque você o verá. Nós seremos transformados à imagem de Cristo. Essa obra processual, gradual, que começa na conversão, será consumada nesse processo final, que é a glorificação. E aí nós seremos semelhantes a Cristo. Pecar será uma impossibilidade, porque seremos revestidos de uma nova natureza incorruptível
e imortal. Ele fala, quando ele se manifestar, está falando da volta de Cristo. O Cristo encarnado, o Cristo morto, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto aos céus é o Cristo que voltará. E quando ele vier, nós o veremos. Todo olho verá, mas de um modo especial os remidos o verão com alegria, porque ele vai completar a obra redentiva. Veremos a Jesus como ele é. Há uma canção muito antiga, enquanto eu preparava essa reflexão, lembrava. Não sei se vocês se lembram das radiolas. Aquele som de vinil que tocava, aqueles LPs antigos. Eu vi uma canção que era sempre comum lá na minha casa, né? Verei o seu rosto, verei a Jesus, tal como ele é. Que maravilha. Já pensou nisso? Quando a gente assiste um filme, essa semana eu assisti um filme extraordinário. Cada dia que passa a tecnologia parece que mergulha você dentro do cenário, né? Pouco assim, não é que não. Quando você assiste um filme, você sai impactado daquele ambiente, preparado para aquilo, né? O som, e agora essa tecnologia HD. A impressão que você tem quando sai é que você está anestesiado. Você fala assim, deixa eu voltar para a realidade, isso aqui foi um conto de fadas. Mas pense comigo e ore como o Jonathan Edwards. Senhor, estampa a eternidade diante dos meus olhos. Isso não é um mito. Um dia você verá o Cristo ressurreto. Jesus Cristo está vivo, irmãos. Esta é a bendita manhã de domingo, há 2000 anos, em algum momento, em algum dia, há 2000 anos, a tumba ficou vazia, porque o Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo, foi tirado das trevas da morte, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre o diabo, foi visto pelos apóstolos, visto por mulheres, de uma só vez por mais de 500 testemunhas, como disse Paulo. Ele foi assunto aos céus, coroado rei de todo o universo. O Cristo que apareceu a João na ilha de Patmos, o Cristo que apareceu para Tiago, seu irmão ou meu irmão, o Cristo que apareceu para Tomé, o Cristo que apareceu a Paulo na prisão pretoriana. É o Cristo vivo que nós vamos contemplar e ele vai completar a obra redentiva. E nós vamos receber um corpo semelhante ao dele. O que João está dizendo aqui, ou escrevendo, sobre esperança. Você chora quando peca, você lamenta, você se agonia. Deve se agoniar, sim. Não se acomode com o pecado. Não permita que o pecado lhe cauterize, lhe torne indiferente. Ou como disse os puritanos ingleses, nunca ame o que ofende a Cristo. Aprenda a odiar o que Deus odeia e ame o que Deus ama. Mas nessa luta que nós temos, essa esperança tem que estar presente também. Um dia essa guerra vai acabar. Um dia essa guerra vai acabar. Nunca mais será preciso orar, Senhor, perdoa os meus pecados, porque o pecado será uma impossibilidade. Uma natureza incorruptível, não passível de corrupção. Observe então que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, isso é esperança cristã. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Essa é a esperança cristã. Em algum momento da história, Cristo voltará. E quando Ele voltar, seremos transformados. Como isso é? Como isso vai acontecer? Os pormenores, nós não sabemos, mas o fato é, seremos transformados, incorruptíveis e imortais, para estar com o Senhor para sempre. Paulo aos Filipenses diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora observe o que Cristo vai fazer, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Que bênção! Quantos irmãos nossos sofrendo por conta desse processo, que é fruto da queda, da própria decomposição do corpo. O corpo sofrendo as rugas do tempo.
E às vezes você vê alguém sofrendo, debilitado, um indivíduo que um dia foi um atleta, agora completamente debilitado. Um corpo de humilhação. E agora, o Evangelho chega e nos apresenta essa esperança. Um dia, quando ele se manifestar, porque é da pátria celestial que ele vai se manifestar, porque é para lá que nós estamos indo, ele vai transformar esse corpo de humilhação, esse corpo suscetível à dor, ao sofrimento, ao pecado, esse corpo vai ser transformado. Nós vamos ter um corpo imortal e incorruptível, um corpo semelhante ao do Senhor. É por isso que Paulo disse que o corpo de Cristo, o primeiro ressurreto, é como a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro de uma série. Nós vamos receber um corpo semelhante ao do Senhor. Não é um fantasma desencarnado, é um corpo. Mas é um corpo especial, diferente, mas vamos receber. Observe então, até lá, devemos lutar contra o pecado. Mas se houver algum fracasso em nossa jornada, lembremos-nos, temos a Jesus. E aí João escreve, filhinhos meus, o tom é sempre pastoral, filhinhos, amados, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos o que, irmãos? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que cumpriu a lei, aquele que, uma vez crendo nele, nos é imputada a sua justiça. Portanto, a aplicação prática aqui é a seguinte: o tropeço de um crente não significa desclassificação na jornada da fé. Então, se você tropeçar, e às vezes você poderá incorrer em erros graves, lembre-se, como nós cantamos no hino 193 do HCC, a graça de Deus é maior do que a nossa iniquidade. E se não fosse isso, você não estaria aí, nem eu aqui. Portanto, tenhamos paciência e lutemos esta batalha. Romanos 6, 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vamos ler juntos? Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo está falando de uma condição, mas agora nós já fomos libertos. Nós, pelo poder do Espírito em nós, podemos dizer não ao pecado, se buscarmos de fato os meios de graça. Feitos servos de Deus, não mais escravos do pecado, mas servos de Deus. O fruto da santificação e, por fim, a vida eterna. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu já falei para vocês algumas vezes desse notável homem chamado John Owen, ou melhor, John Newton. Até estou escrevendo um artigo sobre esses Joões, né? São muitos notáveis homens na história com o nome João. O John Newton, que foi traficante de escravos, que se afastou do evangelho, criado num lar piedoso, mas se afastou do evangelho, tornando-se até um mercador de escravos, no século XVIII, na Inglaterra. Quando se converte à fé cristã, ele se torna de fato um grande pregador e um homem a que Deus usou até o último dia da sua vida. Quando no finalzinho dela, aos 86 anos, já com a memória muito fragilizada, ele disse o seguinte, talvez as suas últimas palavras: minha memória praticamente se foi, entretanto me lembro de duas coisas. Isso é que todo crente deve se lembrar na hora da morte: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Ele só salva pecadores, que a si mesmo se veem como pecadores. Usando recurso de ironia, o Senhor disse assim a um grupo de homens cheios de si mesmos: os médicos são para os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se vocês se acham bons, perfeitos, saudáveis, sigam seu caminho. Eu vim para os doentes. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vim salvar pecadores. Só é salvo aquele que reconhece a si mesmo como pecador. E à medida que nós nos aproximamos dele com essa consciência, não dizendo, Senhor, eu sou melhor do que o meu vizinho, eu sou melhor do que o meu parente, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano, não. Mas como aquele pecador da parábola, que baixa a cabeça, bate no peito, Senhor, sê propício a mim, pecador. Porque o pecado é mais do que você faz à vista dos homens, o pecado é uma condição. E aos olhos de Deus, nós todos somos transgressores e carecemos da misericórdia do Senhor. E aí, a palavra do livro de Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E esse dia perfeito vai chegar.
quando contemplarmos a face daquele que é o sol da justiça. Ele nos transformará completamente. E por fim, João fala no verso 3 da nossa responsabilidade, o dever de ser quem ele espera. E aí no verso 3 ele diz assim: e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. João não quer dar margem aqui para libertinagem. Ora, se eu já sou salvo, se eu já sou filho de Deus, se um dia eu serei transformado, se os meus pecados já foram pagos na cruz de Cristo, então, posso viver de qualquer maneira? Não. Salvos pela graça para as boas obras. Uma evidência do novo nascimento é viver a vida que Deus espera de nós. Então João diz assim, e a si mesmo se purifica. João está falando daquilo que é da nossa competência fazer. João está falando dessa santificação como uma sinergia. Deus opera à medida que nós o buscamos. Por isso que nós encontramos na congregação pessoas mais maduras do que outras, pessoas mais sábias do que outras. Não é porque Deus tem predileção, é porque alguns buscam mais do que outros. Alguns são especialistas em perder oportunidades, continuam as mesmas pessoas, infantis, cheias de si, melindrosas, com os mesmos vícios, não me toque, não me pegue. Muito pouco parecida com Cristo, às vezes salvos, mas esse processo de santificação extremamente lento. E alguns outros são mais parecidos com o Senhor, não porque são bons, repito, mas porque a graça de Deus está em constante operação. E quanto mais próximos do Senhor, mais conscienciosos são de que são carecedores de misericórdia. O Warren Wiersbe chama a atenção do seu público nas suas obras, escrevendo o seguinte: o incrédulo que peca é uma criatura pecando contra o Criador. O cristão que peca é um filho pecando contra o Pai. Os pecados do incrédulo são contrários à lei. Os pecados do cristão são contrários ao amor. Nós não pecamos contra a lei apenas, pecamos contra o amor, pecamos contra o Pai. É por isso que nós devemos estar conscientes disso e buscar os meios de graça para permanecer no caminho, buscando viver uma vida agradável a Deus. Se houver tropeço, lembremos-nos, Cristo é o advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Mas até lá, devemos batalhar para ser mais e mais parecidos com Jesus. E como isso é feito? De muitas maneiras, mas eu vou mostrar apenas aqui, por conta do tempo, 2 meios de graça. Nada novo. O velho evangelho que precisamos trazer à memória. Quais são esses meios de graça, por meio dos quais somos transformados à imagem de Jesus, por meio dos quais essa graça opera em nós a santificação e nós continuamos nessa batalha contra o pecado? Primeiro e antes de tudo, a palavra. Não é possível ser parecidos com Cristo, não é possível vencer essa batalha sem a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Foi a oração de Jesus lá em João 17. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, observe, o propósito da Escritura não é apenas nos informar, não é apenas nos dar conhecimento teológico correto. O propósito da palavra de Deus é nos transformar à imagem de Cristo. Agostinho tinha uma figura muito interessante. Eu comecei a ler um livro sobre Agostinho ontem, interessantíssimo. E Agostinho pensava no conhecimento como um andaime. E esse andaime está sendo usado para construir o edifício do amor. Ele vai dizer o seguinte, que em determinado momento, o andaime vai ser removido, o que vai restar é o amor. Então o conhecimento, a teologia, a Escritura, tem um propósito de nos promover o amor, por Deus e pelo nosso próximo. Então é por meio da Escritura, meio de graça, que nós somos transformados. E essa transformação tem que ter 2 implicações, que têm os seus desdobramentos. A Escritura tem que levar você a amar mais a Deus e amar mais o seu próximo, que são as regras de ouro, os 2 mandamentos pétreos da Escritura. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Precisamos da Escritura. E também precisamos da oração. Eu me lembro aqui do Salmo 27, o verso 7, quando diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É tão difícil orar, irmãos. É tão difícil orar.
Mas nós precisamos orar e perseverar na prática da oração, porque a oração é, de fato, um poderoso meio de graça. Se a leitura da Escritura, esse aspecto, digamos, mais objetivo, cognitivo, de conhecimento sobre a pessoa do Senhor, a oração tem esse elemento místico, subjetivo, do relacionamento com Deus, assistidos pelo Espírito por meio de Jesus em oração. Precisamos crescer na prática da oração. E orar de múltiplas formas. Por isso que Paulo fala, orai com toda oração. Há vários tipos de oração. E uma delas é a oração quando nós derramamos o coração e oramos como salmista. Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Já que estamos falando de batalha contra o pecado, uma coisa que Deus mais preza e ama é a honestidade, a sinceridade. Não adianta falsear. Diante de Deus você não pode ser o que você não é. Então, diante de Deus, o que compete é a sinceridade. Senhor, tem misericórdia de mim, derrama tua luz nas minhas trevas. Há coisas terríveis aqui, mas eu quero ser parecido com Cristo. É orar com sinceridade. Eu encerro fazendo 2 orações. Na verdade, mostrando um texto aos irmãos e depois fazendo uma oração do salmista. Essa oração é do John Newton. Eu publiquei essa oração numa pastoral aqui, nos 10 anos que eu completei de pastor aqui na igreja. A oração do John Newton é o seguinte, é um testemunho. Observe que coisa linda, sobre essa dinâmica do ser e vir a ser. Não sou o que era, que bênção. Não sou o que devo ser. Não sou o que quero ser. Não sou o que um dia espero ser. Mas pela graça de Deus, não sou o que fui antes. E pela graça de Deus, sou o que sou. Já houve uma mudança. Ainda não somos o que seremos, mas estamos nessa direção. E a nossa batalha contra o pecado terá fim. Amém, irmãos? Sermos parecidos com Cristo. Fiquemos em pé. Vamos fazer a oração de Davi no Salmo 139. Oração sincera, verdadeira, que Deus acolhe. Toda a congregação. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que assim seja. Que a nossa vida seja transformada. Vamos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo